Boa noite. Lamentamos interromper a sua programação, mas um acidente em Cotia está alarmando a população de todo o globo. Um espelho que mais aparentava ser um espelho plano comum estava refletindo uma imagem que mais parecia estar atrás deste mesmo espelho. E não só isso, essa imagem estava completando a figura de um objeto que estava atrás do espelho. É uma cena completamente assustadora, pode ser os sinais do apocalipse chegando. Eu tô em contato agora com o Fabiano, nosso jornalista, que está lá no local capturando várias imagens. Ele tá lá em Cotia, uma cidade extremamente pequena em São Paulo, que todos os moradores estão completamente assustados com isso. Então vamos lá conversar com o Fabiano e entender um pouco melhor essa situação. Isso mesmo, Agatha. Uma imagem recentemente tem tirado o sono dos moradores de Cotia. Vemos na gravação a imagem de uma pilha aparentemente sendo formada atrás do espelho, independentemente de onde se olha para ela. Agora, não dá para dizer qual é a pilha de verdade e qual é a imagem do espelho. Em outra gravação, vemos que os moradores tombaram a pilha e o mesmo continuava acontecendo. Eles afirmam: isso é um absurdo. Nós contatamos especialistas em óptica do Instituto Federal de São Paulo para entendermos melhor o que está acontecendo aqui. Para a gente entender melhor o que está acontecendo lá em Cotia, precisamos entender algumas coisas sobre o comportamento da luz em espelhos planos. Vocês estão vendo que quando eu ligo esse laser no espelho, não importa o quanto eu mude a posição dele, o raio refletido sempre sai no mesmo plano que o raio que incidiu no espelho? E aqui nesse esquema que vocês estão vendo, temos o espelho, o raio incidente e o raio refletido. E como eu disse, esses dois raios saem do mesmo plano, que também é o mesmo plano da normal, que é uma linha imaginária que sai perpendicular ao espelho, exatamente no ponto aonde a luz incidiu. E essa é a primeira lei da reflexão, que esses três elementos, o raio incidente, o raio refletido e a normal, formam um plano. Além disso, é importante saber que o ângulo que a normal faz com o raio incidente e com o raio refletido é sempre o mesmo, ou seja, os ângulos de incidência e reflexão dos raios de luz são sempre iguais. Essa é a segunda lei da reflexão. Além disso, percebe que o raio refletido se prolonga em linha reta para dentro do espelho? Isso é o que chamamos de imagem virtual. Esse prolongamento do raio não existe fisicamente, pois não há realmente raios de luz passando por ali, mas nosso olho interpreta como se os raios viessem desse ponto atrás do espelho. Conhecendo esses conceitos, agora podemos analisar o que acontece nas imagens gravadas em Cotia. Ao colocar uma pilha em frente a um espelho plano, conseguimos enxergá-la porque os raios de luz que saem dela refletem nele e chegam ao nosso olho, obedecendo às leis da reflexão que vimos anteriormente. Para a nossa visão, esses raios parecem vir de um ponto atrás do espelho, que é onde se forma a imagem virtual da pilha. E no espelho plano, a distância entre a imagem e o espelho é sempre igual à distância entre o espelho e o objeto real. Então, se colocarmos uma pilha idêntica atrás do espelho, exatamente nesse ponto simétrico e a essa distância, ela coincide com a posição da imagem virtual. O olho não consegue diferenciar se está vendo o objeto real ou sua imagem, pois a sobreposição deles fica perfeita, não importando o ângulo e nem a posição de que se observa. Muito obrigada aos especialistas do Instituto Federal de São Paulo que puderam ajudar nesse problema, que o que alarmou uma grande cidade, agora simplesmente entendemos como um problema de física. Eles foram até o local, obtiveram medições e perceberam que a posição das duas pilhas em relação ao espelho era realmente muito próxima, indicando que esse grande problema que assustou toda a população era simplesmente óptica. Então, eu sinto muito novamente por ter interrompido a sua programação. Voltamos agora para a novela. Uma ótima noite a todos.